Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor André. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, tá bom. Eu sou Jaqueline Rasmussen, sou psicóloga, minha especialização é neuropsicologia, tenho formação em liderança múltipla, certificação DISC e MAPA, que são duas ferramentas bem interessantes para mapeamento de perfil, e trabalho muito focadamente com um programa de ampliação de potencial em talentos. E aí, entre esses talentos, a gente encontra a criatividade, que é um dos focos da nossa conversa de hoje. Trabalho aí há mais de 15 anos na área de psicologia, no contexto focado para trabalho. Sou professora FGV, de administração de RH e de atração e seleção de talentos, além de ser professora também de assessment, que é justamente o trabalho que eu desenvolvo, no MBA de Master Coaching. E hoje a gente está no nosso 10º capítulo de lives em série, com a vertente Minha Carreira é uma Série, abordando um tema muito importante para os empresários e gestores, né, pessoal? Vocês que empreendem aí precisam criar a todos os dias, a todos os momentos. E o nosso convidado muito especial de hoje para a live Desenvolver do Potencial Criativo é o professor André Luiz de Freitas. Ele é professor de MBA da FGV. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E você está em Goiânia novamente, né? Pois é, eu até falei com o motorista do táxi que era a primeira vez que eu vim a Goiânia, mas não, eu lembrei que eu já estive aqui alguns anos atrás, dando aula também pela Fundação, numa cooperativa de crédito, e agora voltando aí nos MBAs da Fundação. Muito bacana, seja muito bem-vindo. Obrigado. E fala um pouquinho aí pra gente da sua trajetória profissional. Bem, a minha trajetória profissional eu iniciei na formação original em engenharia, digo que a formação original, não que eu seja um engenheiro, quer dizer, existe um certificado de engenharia em algum lugar, em algum armário da minha casa. Em algum momento eu me formei em engenharia, trabalhei durante muitos anos em indústria, e aí fui trabalhar no ramo de consultoria, Coopers & Lybrand na época, hoje PricewaterhouseCoopers, e sou formado também em marketing. Dei aula durante muitos anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro, em outros lugares. Dei aula em vários lugares. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas já há alguns anos também, e atuo nos MBAs, fazendo orientação ao trabalho de conclusão de curso, e dando aula de fundamentos de gestão de processos e plano integrado de negócio. E nesse caminhar, né, nesse caminhar profissional, eu quando era estagiário e comecei a trabalhar na indústria, eu sempre dizia aos meus chefes que precisaria levar em consideração o potencial das pessoas para ter os melhores resultados. E eu sempre ouvi o seguinte: André, esquece, isso é coisa de psicólogo, não é de engenheiro. Isso é coisa do RH, não é seu. Menos. E eu, ok, né? Eu assumi aquilo e tudo bem. Até que um dia eu fui trabalhar nessa empresa, Coopers & Lybrand, que tinha uma outra realidade, um outro enfoque. Para você ter uma ideia, eu fiz lá o processo seletivo, tudo bem e tal, passei. Aí meu chefe me ligou e falou assim, meu futuro chefe, me ligou e falou assim: André, olha, nós temos uma reunião de planejamento estratégico na segunda-feira aqui em São Paulo, eu moro no Rio. Você pode vir? Eu falei, claro, né, evidentemente. Né? Fui para a reunião. Era num clube todo austero, pessoal de terno, gravata, parede de mogno, de madeira, tudo muito pesado, né? E a reunião que estava acontecendo numa sala que não tinha mesa, cadeira, papel, flipchart, nada. Colchonete pelo chão e as pessoas deitadas no chão. Os gerentes, os supervisores deitados no chão. Aquilo foi muito estranho. E quem estava conduzindo a reunião não era o principal sócio, era um psicólogo. E estava fazendo uma dinâmica, uma vivência, na qual as pessoas se posicionavam com o corpo, como elas estavam se sentindo naquele momento. E foi muito estranho, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Me coloquei lá na frente, no meio da roda, tal, tudo bem.
E veio uma pessoa atrás e ficou exatamente como eu estava. E eu saí, conversei comigo mesmo, entre aspas, né? E na verdade eu estava querendo passar uma sensação de atenção, mas eu estava passando tensão. Óbvio, primeiro dia de trabalho, uma coisa. Uhum. Aí eu percebi que aquilo que eu falava, isso era aplicado nos clientes, né? Uhum. Nós fazíamos projetos, esses projetos eram discutidos em workshops vivenciais muito intensos, muito interessantes, muito criativos. E eu percebi que o que eu falava lá atrás não era bobagem, não era do RH apenas, não era dos psicólogos apenas. Isso é de gestão, não é liderança. É liderança. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar em consultoria e os meus projetos sempre mexem com alguma atividade mais, as minhas aulas também, alguma atividade mais comportamental, algum exercício, alguma dinâmica em grupo. Muito bacana, muito bacana. E professor, nesse momento, né, de recessão econômica, dentro do mercado de trabalho, a gente tem precisado utilizar cada vez mais o potencial criativo. Com certeza. Né, as ideias para que a gente consiga realmente solucionar as questões que se apresentam diante desse momento. E aí, por isso, a gente tem falado cada vez mais, né, em potencial criativo, as pessoas têm perguntado sobre isso. E para o senhor, assim, o que é, de fato, o potencial criativo? Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir o seguinte, deixa o senhor de lado. Ah, tá bom. Vamos tratar com você. Mas, apesar dos cabelos brancos e da barba branca... Combinadíssimo. Combinadíssimo, tá legal. Realmente estamos vivendo um momento que nos propõe desafios. E desafios, para muitas pessoas, trava. Eu sempre digo o seguinte, o desafio é algo que se coloca na sua frente para você tentar superar, tentar compreender em primeiro lugar e tentar superar. O momento é um momento desafiador, um momento extremamente desafiador. Estamos num ponto em que nós precisamos realmente buscar dentro da gente o que nós temos de melhor e tentar, né, pelo menos colocar em prática. É claro que as condições gerais são difíceis para todos, tá certo? Mas cabe a cada um de nós tentar olhar para dentro de si e se perguntar e o que eu conheço, o que eu sou, o que eu entendo, o que eu faço mais, o que eu gosto mais e tentar então seguir por essa linha. E foco e não desistir. Isso é muito importante. Ter as ideias, focar na ideia, aquela ideia que você considera que é a principal e não desistir, ir até o fim. Evidentemente, você tem que estar preparado para dar umas caídas no meio do caminho. Dói um pouco. Exercitar e colocar em prática o potencial criativo, às vezes dói. É verdade, é verdade. O senhor falou em não desistir, aqui em Goiás a gente fala assim, ó, mirar um rumo, sabe? Mirar o rumo, é isso aí. Mirar um rumo e tropeçar e continuar. Né? Agora eu tenho uma observação. Você também precisa saber a diferença entre persistente e cabeça dura. É verdade. Teimoso. Persistência é uma coisa, teimosia é outra. Cabe, por isso que eu digo, é estudar primeiro a si próprio, né? Porque é importante você perceber que em algum momento pode ter que existir um ponto de corte, um ponto de abordagem do projeto. Sim. Realmente, não é por aqui, é por ali. Você tem que ter a humildade de dar marcha ré e começar de novo. E talvez até a diferença entre essas duas características seja justamente o ajuste, né? Se você passar do ponto, você fica teimoso. Se você for né? menos, exatamente. Se você conseguir ajustar, você fica persistente. Se você não tentar, você é preguiçoso. Se você tentar demais, você pode ser ou teimoso. O ponto certo, qual é o ponto certo, né? Sim. Bom, aí não existe um algoritmo. Desculpe as inteligências artificiais, né? Que são apenas algoritmos. Não existe um algoritmo. Isso é percepção, é sensibilidade, é desejo. É resultado. Enquanto você estiver tendo resultado, isso mostra que você está no caminho certo, né? Claro. Parou de ter, Claro, acende a luz vermelha. Sem dúvida. É bem isso mesmo. E como que você acha que um profissional, independente da área de atuação, enfim, a gente tem áreas aí, por exemplo, de contabilidade, que, né? Legal. Independente da área, o profissional precisa ter ideia, precisa sair de problemas, enfim. Como que o profissional ele pode desenvolver potencial criativo? Deixa eu pegar o seu exemplo aí da contabilidade, né?
eu não vou agora defender aqui uma contabilidade criativa, né? Mas você pode ter criatividade, usar a criatividade, apesar de trabalhar numa atividade extremamente regulamentada. Sim, tem as áreas da saúde também, que tem protocolo para tudo. Para tudo, né? tá certo? Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, um jogo de futebol tem regras. Caiu na área, é pênalti, pôs a mão na bola, é falta. Agora, como o jogo começa 0-0, você não sabe qual vai ser o final. Uhum. Então, isso é criar apesar dos limites. Sim. Um dos mitos da criatividade é que você precisa de liberdade total para criar. Isso não é verdade. Você pode criar apesar dos limites. Você pode criar dentro dos limites. Você pode forçar os limites. Você pode testar os limites e ampliá-los, se possível e necessário. Uhum. Caso contrário, apesar dos limites, você pode criar dentro dos limites. Eu sempre gosto de contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou muito, muito fã da Maria Bethânia. Uhum. E acho ela sensacional. Acho até que ela é de um outro planeta e veio aqui nos abençoar com a sua música, né? E ela nessa entrevista, era uma entrevista, ela estava dizendo o seguinte, que no atual estágio da carreira dela, ela podia fazer qualquer coisa, cantar qualquer coisa, cantar qualquer música, compor qualquer música. Ela chegou a esse estágio, ela conseguiu isso, né? Uhum. E eu, naquela época, assistindo essa entrevista, falei assim, puxa vida, queria eu não ter limites, né? Queria eu não ter a liberdade total. Uhum. Depois eu pensei o seguinte, mas espera um pouquinho, ela tem limites. Uma música é feita de 7 notas musicais, só. Uhum. Quantas músicas existem no mundo até hoje? Não sei. Zilhões, bilhares. Então, a pessoa pode sim desenvolver o seu potencial criativo em qualquer atividade. Uhum. Ela precisa se desgarrar de padrões, de parâmetros que já não mais são úteis. Uhum. E isso é muito importante, é o questionar, é o pensar, é o refletir. O que eu acreditava antes, vale hoje? Sim, ok. Não, não vale. Então eu mudo. Sim. Não é mudar por mudar. Essa mobilidade, né? Essa flexibilidade. Dessa flexibilidade, aceitar como possibilidades coisas divergentes daquelas que você acredita, Sim. como possibilidade. Não precisa aceitar. Uhum. Não precisa aceitar. Mas precisa aceitar a possibilidade de e refletir a respeito. Quando você tem essa flexibilidade mental, e eu defendo que precisa ter uma flexibilidade mental e corporal também, depois eu falo um pouquinho disso, você pode até reforçar seus pontos de vista. Mas você pensou, você refletiu. Sim. Acho que isso aqui é o importante. Bacana, é verdade. E aí, pergunta capciosa de Eu vou. psicólogo, né? Agora. Ó a casca de banana aí. Quais são os fatores de personalidade que ajudam ou que podem ajudar aí a maximizar o potencial criativo, a criatividade? Olha só, eu sinceramente não acredito num perfil, num padrão, tá certo? Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem alguns comportamentos, algumas coisas que as pessoas... Então, por exemplo, se você é muito rígido, se você é muito controlador, isso realmente dificulta. Mas não significa que uma pessoa controladora não possa vir a ser criativo. Ele pode ter criatividade sobre a forma de controlar. Sim. Veja, criatividade pode ser usada para o bem ou para o mal, como qualquer coisa. Sim. Então, eu penso assim que todos nós, de alguma forma, temos algum potencial criativo para alguma coisa. O desafio é descobrir qual é essa alguma coisa. Ou até a forma de criar, a forma de exercer essa criatividade. Né? E a criatividade, ela acaba sendo um pré-requisito para a evolução, né? Para o desenvolvimento, porque senão você fica sempre ali no mesmo lugar, com o mesmo perfil. Com certeza, com certeza. Eu penso o seguinte, às vezes as pessoas relacionam criatividade com ter muitas ideias. Ter muitas ideias é um passo importante, legal, super bacana, divertido inclusive, mas não é o único. Criar é transformar. Criar é ter ideias e transformá-las em prática para interferir criativamente no mundo. Pensa bem, você está contribuindo para a criação do mundo, da existência. Você fazendo uma interferência criativa
no seu trabalho, no seu cotidiano. Não precisa ser uma coisa maravilhosa, não. Uma receita diferente. Acrescenta um pouquinho mais de pimentão vermelho. E ficou legal. Isso já criou. Isso é criatividade. Então, criatividade é ter ideias, tudo bem, mas principalmente, penso eu, né? Empreender transformações qualificantes, transformações enriquecedoras. E aí eu penso o seguinte, eu estou criando, eu estou transformando, estou modificando o mundo. Estou contribuindo para a criação. Para uma modificação, para uma evolução. De uma maneira mais abrangente ainda. É verdade. E como que o senhor acha que o medo... O senhor não, você. Como que você acha que o medo pode influenciar aí nesse processo criativo? Legal. A existência? Pode. Olha só, como tudo, tem duas faces, né? O medo pode te travar, mas ele pode ser um aliado. O ruim é você ficar travada por causa do medo. Mas ficar com medo é importante. Porque quando você fica com medo, se você tiver uma capacidade mais abrangente, né, você cria meios, elementos, formas de superar, de conseguir apesar do medo. Sim. Por exemplo. Faz sentido. Por exemplo, né, eu, quando comecei a trabalhar, a trabalhar com consultoria, fui fazer uma apresentação para o chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe. É claro que eu fiquei com medo. Mas é claro que eu não deixei de fazer a apresentação. Medo garante sobrevivência, né? Agora eu me preparei. Eu não fui improvisado. Então, o medo que garantiu essa preparação. Sem dúvida. Agora, se eu ficasse... não vou conseguir, pronto. Aí eu ficaria travou. Então, o medo, ele é importante, sim. Eu só não posso me deixar superar pelo medo. Sim. Ele não pode me amarrar. Ele tem que ser uma ferramenta. Tem que utilizar o medo como uma ferramenta criativa. Eu tenho uma pessoa do meu convívio, né, que até participou bastante da minha formação, que ela fala que o medo é... A coragem é medo em movimento. É legal, Né? vou usar essa frase. Coragem é o medo em movimento. Em movimentos. A pessoa que é corajosa não significa necessariamente que não tenha medo. Que ela não tem medo, ela tem, mas ela põe em movimento. E para você criar, você precisa ser corajoso. Sem dúvida alguma. Precisa lidar com medo de uma forma assertiva também. Agora, mais uma vez, né? Quer dizer, você superar o medo é uma coisa, você ser inconsequente é outra, né? Então, tudo tem aquele ponto... O ponto assertivo ponto certinho. Que ponto esse que eu penso... As pessoas perguntam muito para mim. Não tem uma fórmula certa. Um ponto de corte. Um ponto de corte. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Então, o que para mim serve, talvez não sirva para você. E vice-versa. Sim. Então, desenvolver a percepção e a sensibilidade, eu acho que é muito importante no processo criativo. É fundamental, né? E aí, professora, a gente tem um monte de gente aí criativa, que tem um monte de ideia, a cabeça borbulha, às vezes tem até crise de insônia, porque a cabeça não para. Eu falo, mente tagarela. Mente tagarela é legal. Tem um monte de gente que tem mente tagarela mente por aí. Tagarela é bacana. Só que aí, quando a gente olha para as ações, né, e para os resultados, a pessoa não consegue realizar, não tem muito potencial criativo, mas tem pouco potencial de realizar a ação. Como que você acha que a gente poderia trabalhar nesse sentido? Bom, olha só. É claro que tudo é um trabalho pessoal, individual, tem formas, ferramentas, técnicas, de ideias, mas eu penso o seguinte: em primeiro lugar, foco. Foco. O que eu quero realmente? O rumo, né? É o rumo. Mirar o rumo. Mirar o rumo. Então, foco significa o seguinte: existem eu sempre gosto de brincar assim, 3 perguntinhas simplesinhas, mas poderosas, né? Por quê? Para quê? Como? Por quê? Olhando para trás. Qual a motivação original? Qual foi o incômodo que me fez pensar nessas zilhões de ideias aqui, né? Para quê? Qual a finalidade? Qual o resultado final qualitativo que eu quero com isso? E a terceira pergunta, que é a mais difícil de responder, talvez, é o como chegar lá, né? Agora, o que acontece na prática? Quando a pessoa tem muitas ideias, ou quando você lida com muitas coisas e você tem que escolher uma,
A escolha é difícil porque você vivencia a falta. Estou deixando de lado o resto. Não é verdade. Você está priorizando esta ideia. Não é deixar de lado as outras. Eu vivo isso com intensidade. Por quê? Eu, quando vou preparar uma aula tem 12 horas ou 24 horas, é limitado. Sim. E eu começo os meus slides, a minha apostila, e coloco tudo que eu acho legal, e aquilo fica gigantesco e não cabe nada. Não vai caber. Eu também sofro desse mal. E eu começo a tirar coisas. Ai, como é difícil tirar coisas. Não, você não está tirando, você está privilegiando, priorizando o que ficou. Então, se você mudar esse modelo mental, talvez facilite você achar foco, ter foco. Porque a gente se sente mal, né? Jogando fora. Você não está jogando fora, mas esse é o sentimento. E tem gente, assim, que quer tudo, né? São os gulosos. Eu quero tudo. E aí, se eu escolher alguma ideia, eu vou ter que abrir mão das outras. Vai. Para priorizar aquela. Ou você vai escolher não colocar nenhuma em prática. Ou nenhuma, por enquanto. Pode ser que futuramente apareça uma outra oportunidade. Para fazer o filtro, né? Exatamente. Tá bom. E essa hiperestimulação, professor, que a gente tem hoje, a gente até estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Essa hiperestimulação de informação que nós temos hoje, que é muito em função do avanço da tecnologia, né? Tem também a questão das startups, que tem uma hiperestimulação também de informação, de criatividade, de ideias. Como que o senhor acha que essa hiperestimulação de informação pode afetar o processo criativo? Bem, nós estávamos até conversando isso antes de iniciar, né? O que acontece? Essa hiperestimulação te dá um bombardeio de informações, uma quantidade tão grande de informações, muito maior do que a sua capacidade de processamento dessas informações. Então, como nós estávamos conversando, né, eu acredito que hoje, antigamente falava assim, informação é poder. Eu acho que hoje filtro é poder. É verdade. Para você dar foco e você conseguir criar, apesar dessa hiperestimulação. No entanto, penso eu também, não há uma evidência nem científica, nem metodológica, é um achar meu mesmo, que o modelo mental das pessoas está mudando. As crianças que já nascem com essa hiperestimulação já estão começando a trabalhar com ela de uma maneira melhor do que nós. Com certeza. E os filhos e os netos destas crianças mais ainda. Então eu evito criticar. A hiperestimulação é ruim. Não sei. Para mim é difícil. Mas eu tenho um modelo mental. As crianças, as novas gerações têm outro modelo mental. Como que eu lido com isso? Eu lido com isso tentando dar foco, tentando dar filtro, tentando ficar claro qual é o meu desejo, qual é o meu sentimento, qual é a minha emoção, para qualificar a escolha, porque a lógica escolhe. O sentimento qualifica a escolha. Acho que isso é importante. Isso ajuda você a dar o filtro. Legal. A lógica escolhe. E o sentimento qualifica. Qualifica essa escolha, né? É isso. Isso fará bem para mim. Faz sentido para mim. Hoje. Amanhã não sei. Pode mudar. Quanto mais jovem a pessoa, parece que mais essa mudança acontece, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, que às vezes ela fala comigo, eu não entendo nada. Ela fala tão rápido. Mas as amigas dela, elas entendem. É impressionante. Eu falei, calma, filha, devagar, repete. Né? Sim, é verdade. E para fechar a nossa conversa, professor, quais são as dicas que você dá para aqueles que querem se diferenciar, principalmente nessa era aí de inteligência artificial a partir da criatividade? Bom, antes de mais nada, é o seguinte, eu não acredito em inteligência artificial. Não? Não é inteligência. É um algoritmo que cria outros algoritmos, que até aprende, tá? Mas falta uma coisa importante, que é o sentimento. A inteligência artificial simula, mas não é. Tem um filme muito
famoso, né, que não é da época de vocês, naturalmente, que é o 2001, Odisseia no Espaço, que tinha um computador, o HAL 9000, que era uma inteligência excepcional. E havia uma discussão entre os cientistas do filme, né, se ele tem consciência ou se ele simula uma consciência. Eu acho que a inteligência artificial ela vai evoluir até um ponto que a gente não vai conseguir diferenciar uma pessoa de um computador. Eu acho que sim. Porém, não é inteligência, porque não tem o sentimento, não tem a emoção, não tem a percepção. No entanto, é uma ferramenta. É uma ferramenta super importante, uma ferramenta que compete com a gente, tá certo? Eu acho que o que vai diferenciar o homem como ser humano, né, de uma inteligência artificial é justamente a criatividade. Existem computadores que compõem músicas, mas o que é essa composição? É um algoritmo que pega vários sons e os coloca numa sequência que fica harmônica, fica bonito. Agora, outro dia eu ouvi uma música do Gilberto Gil, chama-se Life Gods. Ele fala assim o nome de todos os deuses, é só o nome de deuses, né? Das religiões afro, das religiões orientais, das religiões cristãs, o tempo inteiro. Cara, isso um computador não faria. Vai chegar um dia que faz? Talvez. Mas ainda assim vai existir alguma essência que vai diferenciar o homem, o ser humano, de uma máquina. Isso sim, eu penso, é a inteligência. A capacidade de sentir, De né? sentir. De vivenciar e de reagir diante disso. De ficar alegre, de sofrer, de rir, de chorar. Isso é um ser humano. Isso é uma pessoa. Isso hoje já é o que está assim, diferenciando bastante, né? Eu, com a minha vivência de mercado, de atração e seleção de talentos, enfim. Até por conta dessa facilidade, desse acesso fácil, né? Que a gente tem à informação, as competências comportamentais, elas têm cada vez menos peso. E são muito importantes. Desculpa, as competências técnicas. Técnicas. Isso, as competências técnicas. Sim, as comportamentais é que são. É o diferencial. Isso, exatamente. Sem que dúvida. Tem tudo a ver com Sem isso dúvida. que você está trazendo, Sem né? dúvida, Porque envolve a inteligência emocional, envolve saber lidar com situações adversas, envolve... Saber lidar com as pessoas, saber dialogar, conversar, saber compreender, colocar-se no lugar do outro. Não é assim, se eu fosse o outro, não. Se eu estivesse lá, se eu estivesse no lugar dele, não se eu fosse ele, se eu estivesse no lugar dele, como que eu reagiria? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, as competências, eu faço no meu trabalho também... Tem um sistema de gestão por competência, implementei já em vários lugares, é muito legal, muito bacana. E tem as competências técnicas e as comportamentais. A minha experiência é exatamente essa, o que faz o diferente, o que faz o diferencial, o que faz conseguir o resultado são as competências comportamentais. Isso. E aí, quando a gente olha para a criatividade, com certeza... É uma competência comportamental. É uma competência comportamental. Está muito ligada à atitude. Com certeza, né? com certeza, com certeza. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela participação. Agradeço em nome da Educom FGV também, pelo convite, pela Jovem Pan, e nos receber na sua casa. E obrigada a vocês que acompanharam a live. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, compartilha. E semana que vem nós estaremos aqui de novo falando sobre estratégias de comunicação para alavancar o seu negócio. Não percam, hein, gente? Bom final de semana para vocês. Um abraço. Um abraço a todos e a todas.